Olá, seja bem-vindo e chegamos então ao último caso dessa nossa série sobre os casos do idioma alemão. E hoje a gente vai falar sobre o acusativo e você vai entender tudo que envolve utilizar e identificar aonde está esse casos no alemão. Quanto a isso, eu tenho para você uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que os casos mais difíceis você já aprendeu. Se você assistiu aqui os vídeos sobre o casos dativo e o casos genitivo e você conseguiu entender bonitinho como é que eles funcionam, você já aprendeu os casos mais difíceis. O acusativo não é mais complicado que eles, mas nem de longe. O acusativo, na verdade, é muito mais simples e isso é a boa notícia. A má notícia é que o acusativo geralmente vai ser identificado por exclusão, ou seja, onde não couber nem o nominativo, nem o genitivo, nem o dativo, vamos colocar o acusativo. E essa é uma má notícia porque, para você conseguir utilizar o acusativo corretamente, vai ser primordial que você entenda também como funcionam os outros casos, para que você saiba excluir onde eles não devem aparecer. O motivo da gente tratar o acusativo desse jeito é porque ele funciona para 90% dos verbos do alemão. Muitas vezes o verbo só vai aceitar um complemento acusativo, o que no português seria quase a mesma coisa que um objeto direto. Muitas vezes o verbo também vai aceitar um acusativo e um dativo simultaneamente. Então, de qualquer forma, a maioria esmagadora dos verbos aceita o acusativo. Por isso que a gente faz dessa outra maneira. A gente determina como é que funciona a exceção, ao invés de tentar gerar uma regra para o acusativo. Mas, mesmo assim, para você hoje, eu trouxe algumas situações e algumas preposições que utilizam o acusativo como o seu caso principal. E se você conseguir absorver isso, absorver a informação de hoje, eu tenho certeza que vai te ajudar muito no entendimento geral de como os casos funcionam. Para a gente começar, então, eu vou fazer igual fiz as outras vezes e vou colocar para vocês aqui os artigos no casos acusativo. Como vocês já devem saber, no alemão existe uma coisa que chama declinação. E declinação faz com que artigos, adjetivos, até mesmo substantivos mudem de acordo com os casos. Porque no português temos que nos preocupar com as seguintes coisas, né? Número e gênero, ou seja, se é plural ou singular, se é masculino ou feminino. No alemão, nós temos que nos preocupar com três coisas: com o número, com o gênero e com o casos. Por isso, como que funciona a adequação ao casos? A adequação ao casos é o que a gente chama de declinação, que é como as palavras variam de acordo com o caso na qual ela está inserida. Então aqui para vocês os artigos no caso acusativo. Mesmo o acusativo sendo tão geral assim, ainda existem algumas situações nas quais a gente vai utilizar sempre o acusativo. E uma delas é na duração de tempo. Então quando a gente tiver um exemplo, quando nós quisermos expressar uma duração de tempo, temos que utilizar o acusativo. E vai ficar da seguinte maneira: uma duração de tempo nós podemos expressar com essa frase: Sie hat für 8 Stunden geschlafen. Ela dormiu por 8 horas. Nessa frase, sie hat für 8 Stunden geschlafen, Stunden é o nosso acusativo. E dessa vez ele não vai mudar de maneira alguma. Stunden é o plural da palavra Stunde, que é hora, e simplesmente vai permanecer da mesma maneira. Por a gente não ter nenhum artigo nem adjetivo, não dá para notar uma influência muito grande do caso nessa frase especificamente. Agora, já para a próxima situação, eu trouxe para você um exemplo que vai incluir tanto um artigo quanto um adjetivo para ser declinado por causa do acusativo. E a próxima situação é sobre uma distância. Então, quando a gente estiver falando também de uma distância, vamos utilizar o acusativo. E o exemplo é o seguinte: Wir sind den ganzen Weg gelaufen. Nós corremos o caminho inteiro. E aqui a gente pode identificar, então, o den e o ganzen como declinados por causa do caso acusativo. A última situação mais relevante de ocorrência do acusativo é quando nós temos um verbo que indica movimento, ou seja, como na frase anterior, o gelaufen, que é correr. Então, se você estiver indo do ponto A ao ponto B, assim como oposto ao dativo, que a gente aprendeu, que
Para pontos fixos, ou seja, locais que não mudam, nós iremos usar o dative. Aqui no acusativo é justamente o contrário. Para locais que mudam, que estão em mudança, eu estou indo daqui até lá, nós usamos o acusativo para expressar isso. E é importante que você entenda esse conceito, porque nós vamos usar isso também na hora de definir qual é o auxiliar de um dos tempos mais importantes do idioma alemão, que é o tempo perfeito, onde nós vamos ter que optar por entre dois auxiliares, o sein ou o haben, e isso vai ser o que vai ajudar a gente lá na frente. Para ficar claro, então, eu trouxe exemplos novamente e dessa vez comparando o acusativo com o dativo. O exemplo do acusativo é Ich gehe in das Schwimmbad. Eu entro na piscina. Eu vou na piscina. Enquanto que, se nós fizermos a mesma frase, só que dizendo que eu estou na piscina, ficaria da seguinte maneira: Ich bin in dem Schwimmbad. É quase a mesma frase, a gente só mudou o verbo. Então, o verbo ir ou o verbo estar. Um indica que a gente está em movimento, o outro indica que nós estamos parados em um local. Quando a gente for responder a pergunta, então, para onde, nós iremos usar o acusativo. E para finalizar, deixar bem completo para vocês essa explicação sobre o acusativo, eu vou falar para vocês sobre as 3 principais preposições que usam o caso acusativo. Nós vamos começar com o für. Für, F-U com o umlaut, não esqueça dessa trema em cima do U, que nós chamamos de umlaut, e R no final. Na hora de traduzir as preposições, a gente tem que tomar cuidado, porque as preposições, na maioria das vezes, não vai manter uma tradução fixa. Mas aqui a gente vai ter o für com o significado de para, no nosso exemplo. E o exemplo é o seguinte: Ich habe es für dich gekauft. E onde a gente tem o acusativo aí? Temos o acusativo no pronome dich, que vem logo após a preposição, que obriga o uso do acusativo. Portanto, o que vem depois tem que se adequar ao caso, como a gente já conversou antes. A próxima preposição que nós veremos é ohne, que significa sem. Essa preposição tem um significado um pouquinho mais rígido, então ela é bacana de você lembrar que ela significa sem. E para essa preposição eu trouxe o exemplo. Ich hätte gern einen Burger, aber bitte ohne Käse. Eu gostaria de um hambúrguer, mas por favor, sem queijo. Então, se você quiser pedir alguma coisa sem no mercado, você pode usar, no mercado ou em qualquer outro lugar, você pode usar essa frase como um padrão aí e só alterar o que está dentro da frase. O Ich hätte gern é uma construção muito comum para a gente fazer pedidos, falar com garçons ou pessoas que estão servindo a gente, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. A última preposição é bis, e a frase exemplo é bis nächsten Sonntag, até domingo que vem. No final de nächste, que é o adjetivo, a gente tem a declinação e, portanto, fica nächsten, en no final do acusativo. E aqui eu encerro o assunto de hoje. Nós vimos o acusativo e terminamos então de ver todos os casos da língua alemã. Eu espero que tenha ficado muito claro para você, que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, avalia, se inscreve para receber mais conteúdo sobre alemão e me siga nas redes sociais também. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição. Eu espero você no próximo vídeo e vamos continuar falando sobre isso. Vamos continuar aprendendo alemão aqui de pouquinho em pouquinho. E eu quero ver você falando alemão em pouco tempo. Beleza? É isso. Então, abraço!